Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a Lady Sami e eu voltei, gente. Voltei já nas vésperas da WrestleMania e vou correr aqui com o conteúdo, tá? Nesse vídeo eu já vou falar de 3 shows. Essa sexta ainda vai ter mais 2 vídeos. Amanhã, sábado, se prepara para uns 4, 5 vídeos. Então tem muito conteúdo aí, vamos correr para colocar tudo em dia. Então já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações na opção todas. Não esqueça de comentar, compartilhar, hypar o vídeo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos falar logo dos shows. Hoje nós vamos falar de 3 shows. Vamos falar do Raw, do dia 17 de fevereiro de 2025, do SmackDown de 21 de fevereiro de 2025 e do último Raw antes do Elimination Chamber, o Raw do dia 24 de fevereiro de 2025. Tudo bem? Então vamos começar. O Raw do dia 17. A gente começou com o Sami Zayn abrindo o show, falando da briga que ele estava tendo com o Kevin Owens e falando sobre o encontro, né, que Kevin Owens pediu com ele sobre no Elimination Chamber, né, que seria em Toronto, casa deles. E ele pediu uma luta contra ele, né? Veio o Adam Pearce, falou que não poderia aceitar isso. E o Adam Pearce falou assim que não iria tornar isso oficial. E o Sami Zayn foi e falou assim para ele tornar oficial e que ele teria responsabilidade no caso, na situação do que aconteceria, do que iria acontecer. Então o Adam Pearce aceitou e colocou como uma luta não sancionada, tá? Ou seja, uma luta sem responsabilidade para a WWE. Depois a gente teve uma luta entre o AJ Styles e o Dominic, teve interferência como de sempre, do Carlito e do Carlito só, e depois veio o Bron Breakker também. E ele queria dar um spear no AJ Styles, o AJ Styles saiu e acabou o spear indo no Dominic, né? O AJ Styles ganhou aquela luta e eles deram uma encarada no final. E podemos ter, né, mais pra frente aí, uma luta entre eles. Tivemos aí uma luta também da Dakota contra a Ivy Nile para definir a desafiante ao título da Lyra Valkyria. A Dakota ganhou. Depois a gente teve o Gunter vindo no meio da plateia querendo imitar o Jey Uso. Foi um segmento bem engraçado, ele fazendo com as mãos, falando o povo fazer também junto com ele. Chamou o povo de Kay baixo e falou que ele era como um Shakespeare para eles, por isso que eles entendiam, ele entendia como as pessoas gostavam de Jey Uso e não gostavam dele, porque ele era tipo Shakespeare e as pessoas não entendiam, não estavam no mesmo nível que ele. E daí ele vai, chega o Pat McAfee e pergunta se o Pat McAfee acreditava que o Jey Uso tivesse alguma chance contra ele. O Pat McAfee falou que sim. Daí quando ele ia para atacar o Pat McAfee, veio o Jey Uso e atacou ele. Depois a gente teve uma luta entre o Pete Dunne e o Penta. Teve uma interferência, uma aparição do Kaiser, mas o Penta acabou ganhando. Depois a gente teve a luta da Raquel Rodrigues contra a Roxane Pérez pela última vaga ao Elimination Chamber. A Roxane ganhou. Chegou a aparecer a Bianca Belair e a Naomi para cercando a Liv Morgan, que estava em volta do ringue. Parecendo que ia atacar ela, mas enfim, acabaram não atacando. Mas a Roxane ganhou a última vaga do Elimination Chamber. Depois a gente teve a Nia Day, que veio discursar, exigindo respeito e tal, que eles deveriam respeitar o Kofi, que estava mais tempo lá do que o Rey Mysterio. E depois veio o LWO e atacaram eles. E por fim, no main event, a definição da última vaga ao Elimination Chamber masculino, Seth Rollins contra o Finn Balor e o Rollins, sem surpresa nenhuma, ganhou. Agora vamos falar do SmackDown do dia 21 de fevereiro de 2025. Já vai deixando seu like, se você não deixou ainda, comenta e compartilha. Foi um SmackDown muito importante porque tivemos a aparição
do The Rock, que avisou de última hora, avisou no dia anterior que ele estaria presente. E naquele SmackDown ia ter luta de trios e foi mudada, né? Teve uma mudança e deixaria de ser luta de trios para ser luta de duplas. Começou o show com o Nick Aldis chegando no Cody Rhodes falando que ele não teria luta de trios porque foram ordens de cima, o Final Boss estaria presente e queria a presença dele no ringue junto com ele. Aí, começando o show propriamente dito, tivemos a luta do Jimmy Uso contra o Drew. O Jimmy acabou ganhando, o Drew não aceitou perder e atacou o Jimmy. Depois a gente teve uma luta de duplas, o Carmelo e o Miz fizeram uma dupla e foram enfrentar o R-Truth e o LA Knight. O Carmelo e o Miz ganharam. Depois que o Nakamura tinha aparecido e atacou o LA Knight. Depois veio a Tiffany, estava falando os ataques que ela veio sofrendo da Charlotte e que ela estava acostumada com pessoas do tipo da Charlotte. Depois veio a Nia e a Candice. A Nia foi e falou assim que a Tiffany não ia precisar se preocupar porque ela não ia continuar campeã até o WrestleMania. E depois teve uma luta entre ela e a Candice. Entre a Tiffany e a Candice, perdão. A Charlotte apareceu para ficar de comentarista, ficar assistindo, e ela só fez isso mesmo. E depois teve interferência. Primeiro a Tiffany ganhou, depois teve interferência da Nia, aí veio a Trish fazer o save, e depois a Nia acabou atacando as duas e saindo por cima. Depois a gente teve uma luta, iríamos ter, na verdade, uma luta entre Liv e Raquel contra a Bianca e a Naomi. A Bianca e a Naomi vieram pra luta, mas daí a Liv e a Raquel vêm por trás e acabam atacando elas, então nem teve luta. E daí tivemos, né, o momento tão esperado, aguardado. Veio The Rock e ele veio fazer 2 anúncios. O primeiro anúncio é que a WrestleMania 42, a WrestleMania de 2026, será em Nova Orleans. Então ele veio fazer esse anúncio, porque esse show estava sendo em Nova Orleans. E segundo, ele veio chamar o Cody Rhodes porque tinha algo para falar para ele. Então ele chama o Cody Rhodes vem e ele fala que o Cody Rhodes é muito amado, é muito querido e que ele e o Cody Rhodes agora são amigos e que o Cody Rhodes é um grande campeão e tal. E que ele mudou, né, os planos que o The Rock tinha para o WrestleMania 40, que era enfrentar o Roman Reigns e ser campeão. E o Cody Rhodes veio no meio disso e mudou tudo. Aí ele falou assim que ele viu atitude, viu coragem, ousadia no Cody Rhodes e que ele queria que o Cody Rhodes fosse campeão dele. Que ele é um grande campeão, que ele fosse o campeão dele. Aí o Cody Rhodes, ele vai e fala pro Cody Rhodes: eu quero isso, aponta pro Cody Rhodes. Aí o Cody Rhodes pergunta: você quer o meu título? Aí ele fala que não, eu quero a sua alma. Aí ele falou assim: eu te vejo em Toronto e você me fala isso, me responde sobre isso. E saiu. E ficou um climão desse jeito. Depois a gente iríamos ter uma luta entre o Peter Dead e o DIY. E aconteceu que apareceu o Street Profit, o Motor City, todo mundo atacando todo mundo. Nem teve luta direito e meio que o Street Profit saiu por cima, né? Tendo essa guerra aí de duplas. E no main event, o que era pra ser uma luta de trios, que se tornou luta de duplas, o Braun Strowman e o Damian Priest contra o solo de Fatu. E o Braun Strowman e o Damian Priest acabaram ganhando. E esse foi o SmackDown do dia 21. Agora vamos falar do Raw. O Raw anterior ao Elimination Chamber. O Raw do dia 24 de fevereiro de 2025. Começou com o Logan Paul, né? O Logan Paul super vaiado e tal, perguntando por que o povo tratava ele assim,
porque que o povo vaiava ele, odiava ele e tal. E daí veio o CM Punk, né, interromper ele. Aí o CM Punk veio todo ovacionado, as pessoas gritando o nome dele e tal. E daí o Logan Paul pergunta pro público porque que o público gosta dele, né, do CM Punk, e não dele, que é um sucesso, que onde ele toca tem sucesso e tal, diferente do CM Punk, que é um fracassado e tal. E perguntou pro CM Punk, por que você me odeia? Aí o CM Punk falou assim, eu te odeio porque você é um babaca, e só. E, enfim, eles ficam trocando farpas um pro outro. Aí o CM Punk fala que vai ganhar o Elimination Chamber e que ele... E que ele vai derrotar o Cody Rhodes na WrestleMania. Mas que ele, o Logan Paul, vai ter um gostinho disso no Elimination Chamber. Daí o Logan Paul vai dar um tapa na cara do CM Punk e sai correndo. E daí o CM Punk vai falar que no Elimination Chamber não vai ter pra onde correr. E seguindo o show, tivemos uma luta tripla. O Kaiser, o Pete Dunne e o Penta, né? Um lutando contra o outro. E o Kaiser espertamente acaba ganhando, finalizando o Pete Dunne. E finalmente tem uma vitória, né? Depois de ter uma grande sequência de derrotas. Depois a gente teve uma luta de tags, né? O New Day contra o LWO. O New Day ganhou do LWO de novo, novamente. E depois veio o Dragon Lee, atacou eles, mas depois eles acabaram atacando o Dragon Lee porque eles estavam em maior número. Depois a gente veio ter com o Gunther, né? Nosso campeão mundial peso pesado. Veio reclamando mais uma vez do Jey Uso, seu desafiante à WrestleMania. Mas dessa vez ele fala que ele devia aproveitar cada momento para humilhar e se desfazer cada vez mais do Jey Uso. E daí ele vai e fala que ele ia ter um adversário naquela noite e tal. Daí ele vai e apresenta o Akira Tozawa. Ele ia enfrentar o Tozawa. Ele ganhou do Tozawa com o Sleeper Hold. O Otis tentou defender o Tozawa, também levou um Sleeper Hold. E depois veio o Jey Uso atacar ele também. Depois a gente teve uma luta valendo o título intercontinental feminino. A Lyra Valkyria contra a Dakota Kai. A Lyra acabou ganhando, se mantendo campeã. E depois veio a Ivy Nile e atacou a Lyra, querendo aí uma chance pelo título. Depois a gente teve um excelente segmento do Cody Rhodes e do Seth Rollins. Primeiro veio o Cody Rhodes, depois veio o Seth Rollins. E o Seth Rollins foi e falou assim, você deveria ter dado outro tapa na cara do The Rock quando você estava com ele aqui no ringue. Porque se você não deu um tapa na cara dele, você deu um tapa na minha cara. E porque ano passado, há um ano atrás, a gente estava nesse ringue dando tudo de nós, fazendo de tudo para acabar com a Bloodline, para acabar com o Roman Reigns. E eu quero ganhar o Elimination Chamber e ir para o WrestleMania e enfrentar o Cody Rhodes campeão. Não um fantasma sem alma. Alguém de alma vendida. Você já se aliou ao Roman Reigns e agora você está pensando em aceitar a proposta do The Rock, né? E daí o Cody Rhodes vai e fala assim, sabe por que The Rock fez a proposta para mim e não para você? Porque a sua alma já está corrompida. A sua alma já foi vendida. E porque você traiu o Shield lá atrás. Você traiu o Roman. Daí o Seth Rollins vai e fala assim, isso eu sei. Eu sei das minhas decisões, eu sei, e eu tive que arcar com as consequências, tive que encarar as consequências disso. E eu estou aqui te aconselhando para que você não tenha que fazer o mesmo. E ficou isso, e daí vai falar assim, eu não quero a sua alma, eu quero o seu título. E sai e fica todo esse climão. Depois a gente teve uma luta do Bron Breakker contra o Dominic. E é claro, teve interferência do Carlito e do Finn Balor. Aí com isso teve desqualificação. E quando o Finn Balor ia puxar uma cadeira pra atacar o Bron Breakker já tinha derrubado o Carlito e o Dominic. E já tava encarando, já esperando o Balor. E fica o teaser deles dois se encarando.
E no evento principal tivemos uma surpresa, né? A Liv Morgan e a Raquel Rodrigues contra a Bianca Belair e a Naomi valendo o título de duplas. E elas ganharam, elas venceram sem interferência. E elas acabaram ganhando, se tornando as novas campeãs de tags femininas. Bom, gente, esse foi o vídeo. Como eu falei, eu vou estar gravando mais vídeo. Vai sair mais vídeo hoje, vai sair vídeo nesse sábado. Então fiquem ligados, deixa o like, comenta, compartilha. Hype o vídeo, por favor. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações na opção todas. Se você quiser contribuir com o canal com qualquer valor, a chave de Pix está na descrição. E se você quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram também está na descrição. Um beijo e tchau!